Você me faz correr demais os riscos dessa highway 4. Você me faz correr atrás nos horizontes dessa highway. Essa música será... Você me faz correr atrás. 4. Que delícia, né? Infinita Highway, Engenheiros do Havaí, pra quem não conhece, procure aí no Spotify. Talvez a música mais conhecida, ou mais tocada, eu acho que é da banda Engenheiros do Havaí, que infelizmente na formação original não existe mais há muito tempo. Há muito tempo não existe mais. Mas o Humberto continua aí na pista, dando no meio, fazendo show. Outro dia tinha show dele, inclusive, acho que no Prime Rock, que teve ali na Harmonia mês passado, né? Ele tocou, acho que inclusive foi um dos que fechou, uma das últimas bandas, enfim, como atração principal. Um abraço, Humberto. Um dia eu quero te ver aqui no podcast do Diário. Imagina só, tocando Infinita Highway no teu baixo, no teu violão, sei lá. Enfim, aí está, bom dia, pessoal. Sexta-feira, 20, não, já tô com 20 na cabeça já faz dias. Pra mim todo dia é véspera de feriado, véspera de Natal. Não deixa de ser, né, de alguma maneira. Só que ela foi parcelada, essa véspera de Natal, em vários dias. Hoje é 19, né? 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, 15 para as 11 da manhã. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isso, eu devo estar de castigo. O mapa até já ficou branco aqui, inclusive, porque eu recusei uma para Dorival Castilhos 1317, que viu o vídeo de ontem. Eu estive no limite da terra, do asfalto, na verdade, da Dorival Castilhos, lá na Ípica, o número 810, que é onde o asfalto termina quando termina o condomínio que tem lá, né? E 1317 é dentro da terra, mas não foi por isso que eu recusei. A corrida até que estava bem paga, mas tinha parada a 11 pila Santa Flora, buscar aqui mesmo. Eu tenho que manobrar, é aqui mesmo no meu beco. Qual é a casa? Não sei, não disse qual é a casa, disse que é lá embaixo. Aqui mesmo para levar para Santa Flora, aqui embaixo. Deixa eu manobrar aqui na frente, porque aqui é complicado manobrar. Deixa eu só aqui, como é que eu vou fazer isso aqui, tia? Eu vou subir ali, desço de ré e depois de frente. Então eu não quis fazer a viagem lá para Dorival Castilhos, porque tinha parada e eu tinha que buscar 3 km. E daí, ou seja, então era muita busca, muito longe a viagem para buscar. Parada eu não gosto, eu não sei tu. E ainda por cima ia para um lugar com terra, sem dúvida alguma. Não é nenhum problema ir para um lugar com terra, mas já de partida numa sexta-feira maravilhosa dessas. Desci agora então aqui o Beco 4 da Roma, para quem não sabe onde fica o Cafofo do Sol. Olha que vista maravilhosa que eu tenho todos os dias de manhã quando eu acordo para lavar minha louça, olha só. Isso a Globo não mostra, né? Essa é a vista que eu tenho vocês normalmente veem ao contrário, né? Vem eu saindo de casa. Essa vista aqui quando eu chego de noite está escuro. Enfim, essa é a vista que eu acordo, onde eu moro. Cafofo do Sol. Tem que buscar a Giovana lá embaixo à direita, pelo que tá mostrando o pin dela aqui. E é isso. Vamos lá então. Talvez o último dia gordo do ano de 2025. Gordo no sentido com bastante demanda, com dinâmica. E talvez que dê para faturar bastante. Amanhã, pelo menos, o pessoal deve fugir para a praia. Aqueles que têm condição, é óbvio, né? E a semana que vem não existe, então a gente fala sobre isso nos próximos vídeos. E só para não passar batido, o dia que eu tiver o canal da estrada, Diário de Uber na estrada, começar o projeto, com certeza essa trilha aqui, essa música será a trilha. Até lá eu falo com o Humberto para pedir autorização e aquela coisa toda. Mas essa música será a trilha do canal, com certeza. Engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Lá vem vindo a Giovana, um pouco apavorada, porque ela não esperava que o motorista dela fosse vizinho, né? E estivesse a menos de 200 metros de distância. Enfim, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Porque eu sou Uber VIP e sempre eu peço. E tô acostumado, tô cansado de pedir Uber e vir táxi.
Deixa eu contextualizar pra vocês. Larguei a moça ali na Santa Flora e na própria Santa Flora tocou outra corrida pra trazer aqui pro Padre Cacique. Eu cheguei na frente do prédio, daí tinha um táxi estacionado, um Virtus, estacionado ali bem na frente do prédio, provavelmente aguardando o passageiro. E daí chegou meu passageiro e foi direto no táxi. Está, beleza. O passageiro chamou o táxi, tá tudo certo, vai embora, né? Daí ele entrou, sentou e eu esperando aqui com o pisca-alerta pra direita pra encostar justamente naquela vaga ali, né? Pra guardar o meu passageiro. Nisso, o meu passageiro sai de dentro do táxi e entra no Moisés. Daí eu fiz uma brincadeira com ele. Pediu Uber e quer embarcar num táxi. E ele tá estressado, tá? Veio buscar a caminhonete na mecânica, parece que deu problema e vai viajar pra praia, final de semana, aquela coisa toda, né? Então ele tava estressado. Ele já tava estressado com outros problemas e não comigo. Porque eu sou Uber VIP e sempre eu tô cansado de chamar Uber. E vim um táxi, o senhor tem certeza? Daí eu fui dando corda pra ele e fui minando o homem. E o homem foi ficando puto comigo. Porque existe a opção, pelo que eu saiba, não sei se está habilitado, até vou abrir meu aplicativo de passageiro aqui, de tu pedir um táxi pelo aplicativo do Uber e pagar a tarifa de táxi e vir um táxi, aí tá tudo certo. Eu sei que existe isso. Vou pegar aqui, ó. Vamos pra casa, simular quais são as categorias que vão aparecer pra mim. Como eu não uso muito, de repente não aparece pra mim. Comfort X, Black, preço Flex, que é aquela putaria do Sperry, né? Envios de carro, que é o Flash, Uber Planet, que é pra salvar o mundo, prioridade, envio de utilitários, não sei o que é isso, e táxi promocional, tá aqui, ó. Táxi promo, né? Na categoria de táxi. Além disso tem o moto, envios moto, Uber Pet e o Premium Táxi. Dei dois táxis, o táxi Premium, no caso, e o táxi, deve ser o táxi Black, sei lá, não vem ao caso. Então, de fato, no aplicativo de passageiro do Uber, olha que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Tá? Aqui, ó. É ao contrário. Tô rateando, desculpa. Aqui, ó. Tá? Tem essas categorias que eu falei aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Uber Tax. E depois tem outras lá e tal. Eu não tô enxergando direito aqui. Mas enfim, abre o seu aí que tu vai ver. Eu nunca uso e apareceu pra mim. Então tá confirmado a minha versão da história, ou pelo menos o que eu acredito ser a minha versão da história. Que se tu pedir um táxi pelo aplicativo do Uber, vai vir um táxi, tá tudo certo. Ponto, né? Assunto é encerrado. Agora, se tu pedir um Black, foi o caso dele. Black não, Comfort. Um X, um Black, ou aquelas outras categorias ali, não vai vir um táxi, vai vir um carro normal, assim como o Moisés. Pintadinho, bonitinho, né? Enfim. Mas ele não baixou a guarda, ele não deu o braço a torcer, que ele se enganou. Ele tá estressado, de repente tá atrasado, sei lá o que, tem compromisso. Embarcou no carro errado, ponto, faz parte, todo dia isso acontece. Não, porque eu sou Uber VIP e tô cansado de chamar Uber e vir táxi. Mentira, só quer aplicar pra mim, não quer reconhecer. Mas tudo certo, cada um com seus problemas. Só pra trazer essa abordagem aí, porque vai que ele tem razão e eu não sabe, então eu queria compartilhar isso com vocês. Se por acaso tem conhecimento disso o quê? Chama o aplicativo normal e vem o X Comfort Black e vem um carro de táxi. Não o ex-táxi, tá? Não tô falando do ex-táxi laranja, aquele tipo, né? Que o pessoal tira a placa, revende e depois o motorista vai lá e compra. Não é este ex-táxi que eu tô me referindo. Tô me referindo ao táxi emplacado, com tudo certinho, legalizado, rodando. Esse táxi que eu tô falando, né? Tu já ouviu falar disso? Pede a categoria X Comfort ou Black, né? Paga preço dessa categoria e vem um táxi identificado. Já ouviu falar disso? Eu não, né? Então, se tu conseguir me esclarecer isso aí, ou pelo menos debater esse assunto, deixa no teu comentário aí e deixa eu me movimentar, que pelo jeito aqui não vai tocar. Bom dia aí pra senhora, bom final de ano. Bom fim de ano. Obrigado, tchau, tchau. A viagem dela era lá pra Renner, eu queria mostrar o Vucu Vucu do Centro Histórico de Porto Alegre, mas ela pediu pra antecipar, vai passar na Pinto Bandeira comprar uns aviamentos. Então, 11 pila pra Garibaldi. Tá, tocou. Doutor Flores, vamos ali ver como é que tá o Vucu Vucu da Doutor Flores. Buscar lá em cima no 396, na Faculdade de Tecnologia Alcides Maia, lá em cima, antes da Vitorino. Vamos ver como é que tá aqui. Ontem uma passageira me falou que o centro estava intransitável, mas eu não passei aqui essa semana.
por incrível que pareça, né? Então eu imagino que realmente deva... Não tá vazio, vamos combinar, tia. Tá vazio, não parece sexta-feira, véspera de Natal, vamos combinar? Agora pra chegar aqui eu peguei o túnel tá lotadinho. É o único lugar que tem trânsito, por enquanto, em Porto Alegre que eu peguei hoje, foi justamente o túnel, né? O pessoal que ainda não foi, tá indo. Não vai restar ninguém pra nós na semana que vem, pessoal. Essa aqui é a Avenida Otávio Rocha, uma das mais tradicionais de Porto Alegre. Ali à direita o prédio da Renner, também um ponto de encontro aqui dos pedestres. Essa rua na transversal aí é a Rua Doutor Flores, uma rua de muito comércio, principalmente de lojas de eletrônicos. Enfim, quem é daqui conhece, quem não é daqui conheça o Centro Histórico de Porto Alegre. Tem que achar o passageiro João Gabriel, deve estar... Não tem vestibular essa época, né? Não, já acabou, da URGS já foi, Enem já foi. Por que o João Gabriel está nas faculdades de tecnologia Alcides Maia? Ele deve ter marcado como ponto de referência, devia estar passando por ali e chamou o carro, né? Enfim, essa aqui é a Rua Doutor Flores, então tá de boaça, ó, não tem nada demais. Esse arrasto é normal, né? Natural isso aqui acontecer. Ele não me ajudou, ele pediu do lado de lá da Vitorino, e eu vou ter que fazer toda uma volta. Onde que eu tenho que levar ele mesmo? Na Garibaldi. Não me ajudou valendo, sabe? Agora que eu me dei conta. Pediu depois da Vitorino o carro, tio. Naquela coisa, não conhece o trânsito da cidade, né? Porque se ele pedisse antes da Vitorino, eu dobrava à esquerda na Vitorino, subia depois a Andradas, descia... Passava pela praça ali, descia Independência, fazia o retorno a Santo Antônio. Agora eu vou ter que fazer isso pela João Pessoa, eu acho. Isso aí mesmo, João Pessoa. Depois eu faço a volta lá na... Enfim, vamos ali, cadê? Primeiro eu preciso achar o João Gabriel. Cadê o João Gabriel? É depois da Vitorino, que é a próxima rua. Só que o prédio é à esquerda, só que à esquerda eu não posso parar porque é contramão naquela quadra. E cadê o João Gabriel? Tá lá na esquina com a Salgado, com o PIN dele. Bem no proibido parar e estacionar, mas é muito amador esse gurite. Tá ali ele de conversa com as colegas, de costas pro trânsito, vocês não estão vendo. João Gabriel? É João Gabriel? Tem que chamar no grito. Tem que chamar no grito, tá de conversa com a colega lá no outro lado, tia. De costas pra rua. Sem nem estar preocupado com o carro que tá parado no proibido parar e estacionar. É brincadeira, só no nosso. Pra sorte dele, o sinal tá fechado, porque senão eu ia embora, deixava ele aqui parado, conversando, trocando ideia. 11h55. Tive que enquadrar o guri, né? Disse, João Gabriel, cara, esperando o carro de costas. Daí ele me largou a seguinte pérola. Eu achei que tu viesse de cima. No caso da Salgado Filho. Deu, cara, mas tu não viu o aplicativo? Eu recebi a tua chamada, eu tava no Aberto Bins. Ele respondeu, não, eu não vi. Então como que tu achou que eu viesse de cima? Assunto encerrado. Depois me pediu desculpa. Desculpa, cara, se não fosse o sinal vermelho, ali é proibido parar e estacionar. Eu não posso parar ali pra te esperar. Se é pra chegar rapidão, assim, embarcar correndo, beleza. Agora ficar parado esperando que tu atravesse a rua. Foi mal, gurizão de merda. Ele não foi mal intencionado, ele só foi... como é que é jovem, ele só foi jovem, né? Avoado. Tava ali encantado com a menina, provavelmente, de conversa, de trelelê. Tudo certo, nada resolvido. Pegar a Miriam agora na Senhora dos Passos, levar lá pro Pontal. Me disse. Depois até me agradeceu que fez piadinha, tá levando a senhora pro Pontal pra renovar o passaporte dela. E daí eu perguntei quanto tempo que tá demorando pra fazer a renovação do passaporte. Daí ela me falou, 15 dias. Eu disse, putz, me dei mal assim, por quê? Porque eu vou ganhar na Mega Sena dia 31 e meu passaporte tá vencido, eu não dei nem entrada na renovação ainda. Vou ter que ficar esperando em Porto Alegre. Agora tu veio, merda. Pra cima deles e... Agora tu veio valendo. Vamos dar ali. Feliz Natal, meu bruxo. Colegão ali no Etios, eu acho, um Cássio, sei lá. Cadê a passageira Soraya, né? Sorávia. Pegar aqui na Pinto Bandeira, levar pra Germano Petersen. Enfim, daí a senhora... fui brincando com ela que ia ter que renovar meu passaporte, que eu vou ficar milionário, vou ter que viajar, eu vou ter que esperar, não sei o que. Ela disse, moço,
Tu nem sabe, o que houve? Esqueci meu envelope. E ela precisou me agradecer, obrigado por ter feito a piadinha, porque eu tava tão estressada, tão atucanada, que se tu não conversa comigo, tu não me pergunta o que eu tô indo fazer, eu ia só me dar conta quando eu chegasse no guichê lá da Polícia Federal e ter que voltar tudo. Enfim, voltei aqui pra Senhor dos Passos. Eu faço meia hora mais que eu tô fuçando esse centro histórico, né? Mas agora eu vou sair. Pegar aqui então na Pinto Bandeira, que é a lateral da Senhor dos Passos, que é a lateral da Dr. Flores que eu passei antes, pra levar ali pra Germano Petersen, 12h19. Ainda vou criar um conteúdo que pode ser um vídeo por semana, talvez, que é desabafo do diário. Que eu vou falar só sobre bobagem de trânsito, por exemplo. Desatenção, falta de leitura, falta de conhecimento, falta de noção de espaço, falta de empatia com o coleguinha do lado. Eu vou mostrar pra vocês a cena que aconteceu agora. O motoqueiro já foi, então ele não será identificado. Estou aqui no posto da Brino, tá? Estava vindo eu da Avenida Brino, entrei pela Avenida Brino em direção a essas 3 vagas que tem aqui na frente. Estão vendo aqui 3 vagas? Consegue enxergar 3 vagas? Consegue perceber que tem 3 vagas aí? E eu vinha vindo bonitinho, devagarinho, pra parar aqui, ó, nessa vaga. Daí o motoqueiro veio, se atravessou na minha frente. Não com essa distância pequena, eu tava um pouco mais atrás, eu tava na altura das bombas de combustível. E estacionou nessa vaga aqui, tendo outras 2 vagas liberadas aqui no lado esquerdo. Beleza? Eu não perdi a vaga, eu não deixei de estacionar. Estacionei ali no meio, onde eu estava antes quando eu comecei esse take, e fui no banheiro. Para, eu te pergunto, que leitura de espaço que esse cara fez? Ah, ele não viu que eu vinha vindo. Então tá errado. Ele deveria ter visto que eu tava vindo. Eu vinha devagarinho, justamente me posicionando para estacionar. Impossível que ele não tivesse percebido que eu vinha estacionar. Então, se ele tá vendo que eu vou vir estacionar, ele para na reta dele e deixa o lado direito pro coleguinha, que no caso sou eu. Não. Daí ele parou na minha frente, desceu da moto, me olhou assim: "Bah, desculpa, Magrão." Cara, não adianta tu pedir desculpa. Tu tem que estar ligado, velho. Isso aí tu faz no trânsito, provavelmente. Tu deve comer faixa. Não falei nada disso pra ele, então não tá afim de incomodação com os guris numa sexta-feira, véspera de Natal. Não tô afim, na verdade. Mas esse cara deve comer faixa, deve fazer, subir em calçada, entrar na contramão. Tá cagando, ele tá sozinho no trânsito. Esse é um exemplo que aconteceu agora, nesse instante comigo, mas eu tô cansado de ver na rua. Agora, por exemplo, quando eu vinha vindo pra chegar aqui, eu larguei a última passageira ali no Bourbon Oeste do Brasil e não tocou nada dali até aqui, então eu aproveitei e chegar. Já vamos mijar, são 15... Cadê o relógio daqui, pô? 10 para 1 da tarde agora, né? E quando eu vinha vindo pra essa rua de trás aqui, Padre Ildebrando, né? Era 2 mãos, com o estacionamento dos 2 lados, ela até um pouquinho larguinha, até dá pra ir um carro de um lado e um carro do outro. Daí eu vinha vindo na minha, de boinha, assim, 15, 20 por hora, velocidade baixa pra rua, normal pra rua, na verdade. E daí vinha vindo 2 carros no contrafluxo, um ultrapassando o outro, só que eles estavam devagar. Daí foram até chegar, quase me bater. Daí o cara que tava na esquerda, que não conseguiu ultrapassar, porque é um bobalhão, boca aberta, reduziu e se jogou atrás do outro. Não tem noção de espaço, não tem noção de trânsito, não faz leitura do que tá acontecendo. Essa outra história de dar leitura. Tu tá às vezes numa avenida que tu tem noção, que tu sabe, ou deveria pelo menos, se tu é motorista de aplicativo ou trabalha com trânsito, por exemplo, que tem uma conversão à direita. E que todo mundo, que a tendência, Miguel Tostes com Mostardeiro, por exemplo, tu tá chegando ali, sei lá, metade do pessoal que tá indo pela direita, ele vai convergir à direita na Miguel Tostes. Então já pega a faixa da esquerda se tu não pretende fazer essa conversão à direita. Ou se tu pretende, já vem pela faixa da direita lá de trás. Não deixa pra fazer isso em cima da esquina. Não, o pessoal não se liga. O pessoal vem pela direita querendo ir reto,
Daí tranca quem quer fazer o contrário, o pessoal vem pela esquerda querendo dobrar a direita, porque não conseguiu se antecipar, porque talvez tenha um bunda mole aqui que não sinalizou. Leitura de trânsito. Não é difícil, porra. Enfim, fiz esse desabafo. Eu não pretendia, eu juro que eu comecei esse take sem essa pretensão de falar tudo isso que eu falei. Então, talvez eu crie um dia um conteúdo, desabafo do diário, qualquer coisa parecida, né? Eu faço um dia por semana só reclamando. E daí não vou ter conteúdo para os próximos vídeos. Vou ter que ligar X, né? Não é possível. Vamos dar ele no meio. Cara, é impressionante, sabe? Tô aqui na Independência agora, tentando buscar Bibiana na Garibaldi. É impressionante. Agora já vou sair, vou pegar a Fernandes Vieira, senão eu mostrar pra vocês. Ela continua, ela tá bem leve, tá? O trânsito tá se indo, tá se acabando. Tá aberta a temporada de agradecer que o trânsito tá uma maravilha e de reclamar na sequência que não tem corrida. Não é o caso de hoje ainda, a ausência de corrida. Tá tocando como se não houvesse amanhã, graças a Deus. Mas o trânsito já tá uma delícia. Com exceção, não fui no Shopping Guatemi. O centro tá enroscado. Depois que eu tive ali aquela hora, voltei mais uma vez e peguei mais umas tranqueirinhas ali, que era onde tem comércio e tal, aquela coisa toda. O resto tá tranquilo, mas por que eu abri essa câmera agora? Eu vinha pela Garibaldi, deixei a moça na Garibaldi anterior, e daí tocou pra pegar na Garibaldi, só que lá embaixo, perto da Alto da Aranha. E daí eu acessei a Independência, vazia, mas tinha um HB20 na pista do meio, andando a 5 por hora, sabe? Tipo, aquele ali é um resistente. Não, eu vou continuar me arrastando na Independência. Eu preciso me arrastar na Independência. Eu preciso fazer parte, né? É impressionante, cara. Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece na Independência, para quem não conhece Porto Alegre, e na 24 de outubro em relação à atitude dos motoristas, é algo inacreditável. Quem não era aqui, com certeza na tua cidade deve ter aquela avenida onde todo mundo para, literalmente, de andar e faz fila indiana de boca aberta, de bunda mole. Faz a legítima procissão da Nossa Senhora dos Bunda Mole. Aqui a Independência é uma dessas, 24 de outubro, são duas avenidas super movimentadas de ligação importantes, né? Ligam regiões importantes da cidade. Então realmente tem um fluxo sensacional nessas duas avenidas. Mas a boca abertice de quem anda nessas avenidas é inversamente proporcional ao... não sei agora a relação. É inacreditável, os caras entram na Independência a 30 por hora e tiram o pé e ficam a 5. E assim eles vão, numa conformidade, numa inércia inacreditável. Tá, chega de reclamar por hoje. 2h15 da tarde, pegar a Bibiana aqui na Garibaldi e vou lá pra Teresópolis. R$21, 21,31 para 23 minutos. A metade desse tempo é justamente para buscar ela, porque aqui no Bonfim ainda tem tranqueira. Eu tô parado na sinaleira aqui da Fernandes Vieira com a Vasco, e lá pra frente a Fernanda, vocês não estão vendo, tá toda paradinha. Normal, essa região é assim, né? Mas eu imagino que depois que eu pegar a moça ali, eu consiga me desvencilhar e ir rapidinho, e a viagem não deve demorar mais que 15 minutos, penso eu. Feito então, trouxe a senhora, uma advogada, muito gente fina, que gosta de YouTube assim como eu, não paga mais streaming assim como eu. Última porção do meu guisadinho com cenoura, que já tem aqui há 2 semanas, eu acho, né? Acabou o arroz que eu tinha pronto também, e o último feijão. Esse feijão já tem 1 mês. Cara, não tem minuto de sossego. Só para não passar batido. O cara não tem minuto de sossego mesmo. Não. Era boa a corrida. 17 pila ali da Tronco. Eu tô aqui na Travessa Marechal Bormann, no bairro Teresópolis. Eu trouxe a minha passageira última pro Madre Pelletier. Alerta para cenas repugnantes, eu queria falar. Só para não passar batido. Essa vida é uma merda.
Mas esse rango é bom pra caralho. Podia ser sempre assim, né? Ah, podia ser sempre assim. Movimento bom, tarifa boa e trânsito ok. Tem coisa melhor pra se trabalhar do que assim. Tá pagando direitinho, tá pagando direitinho. Tem gente em Porto Alegre, tem gente em Porto Alegre. Tem trânsito. Não tem trânsito em Porto Alegre, graças a Deus. E fluindo. Fechar agora são 3h39. Vou buscar 19 pila. E quando eu fechar vai ser R$305. Às 13h40. Não, às 13h50. Porque é uma viagem de 10 minutos. Com 10h50 de dinâmico. Que delícia, cara. Bora aproveitar esse lambuzá, porque hoje é o último dia. E agora, José. Achei a tranqueira de Porto Alegre. Ah, mas que viagem interminável essa. O Waze tentou me avisar. Ó, Daniel, não vai pela Cristóvão, não vai pela Anitta, que tá tudo trancado. Eu disse, né, tu tá louco, tá rateando, os guris já foram pra praia, falei pra ele. O Waze, no caso, né. Acabei de pedir revisão, o estagiário mandou me fuder. O problema é teu que não acredita no Waze, ele mandou mensagem aqui. Enfim, a viagem que era pra durar, pelo Gigo, quando eu recebi a chamada, 20 minutos. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Vou ver agora ao vivo, ó. Agora eu posso ver, consigo ver mexendo no celular enquanto falo com vocês. Vamos ver quanto tempo deu a viagem. Deu mais uns 4 minutos para buscar. A viagem 15 minutos e 4 minutos para buscar. Então deu 20 minutos aproximadamente a viagem para 20 pila. Até aí tudo bem. Ó, faltava a Coronel Vicente. Ah, quase bateu ali, vocês não viram. Anitta para Coronel Vicente. Já fui na Senhor dos Passos, Pinto Bandeira, Doutor Flores. Agora vamos para Coronel Vicente. Isamar, buscar onde? Ali naquele prédio da esquina da Anitta com aquela ruazinha lateral. E daí, o que eu tava falando? A viagem 20 minutos, 20 pilas. Só que quando eu recebi a chamada dizia 10 minutos total pelo Kiko. Daí tá tudo certo, né? No sentido que eu tava falando no take anterior. Tá pagando bem, não tem trânsito, patati patatá. Quando eu cheguei na Cristóvão, na altura da Portugal, parou tudo. E o arranque continua em direção ao Iguatemi. Não sei se esse movimento é para o Iguatemi, é para o bairro, é para a região. Mas se tem um lugar em Porto Alegre que tem trânsito hoje, é na Anitta Garibaldi. Impressionante. Acabei de pedir revisão, ele mandou me fuder. Agora, não vou conseguir fazer essa viagem pelo jeito. Vou pegar nesse condomínio aqui, acho que é o Quinta da Boa Vista, né? O 2120 da Anitta. Tem essa ruazinha lateral aqui, ó. Vocês vão ver agora Fábio de Barros, eu acho. Esqueço de virar esse celular pra frente toda hora. Celular não, a câmera, upgrade. Só que o PIN da Isamar tá lá dentro do condomínio. Ela não tá preparada pro sucesso, tá ligado? O meu sucesso, no caso, a nota dela é 4,83. Não deve ser à toa, né, que a nota dela é 4,83. Então eu vou parar aqui quando disparar o cronômetro, eu vou parar. Olha, vem vindo um carro atrás de mim. Não vou nem conseguir pegar a taxa. Vou encostar aqui para não trancar a rua. E torcer para que esse carro não queira entrar no condomínio, né? Porque eu vou ficar bem na entrada do condomínio aqui. Ele quer. Ele quer entrar no condomínio. Ai, que merda, tio. Lá pro outro lado, então, na frente dessa caminhonete. E a Isamar tá ali? Nada da Isamar. O PIN dela já apareceu aqui, bem pertinho. Deve estar na Anitta. Eu acho que ela tá ali na Anitta. Vou mandar mensagem. Estou na rua lateral. Estou na rua. Como é que é? Calle. Estou na calle lateral. Acho que é isso, né? Em espanhol, pra quem não fala com espanhol assim como eu. Cadê ela, tio? Tô aqui. Eu tô aqui. E ela tá ali, ó. Ela tá na Anitta, eu acho. É porque esse condomínio tem duas entradas. Ou pela essa rua lateral, que é Fábio Barros. Tá ali ela, bem velha, por sinal. Ou pela Anitta. Boa tarde, Isamar. Tudo bom, senhora? Pode ser aqui na lateral mesmo? Pode. Olha só, que delícia.
Então, como eu disse pra senhora, só faltava Coronel Vicente. Agora estamos copados, ó. Feito, ó. Agora tá, completou, já Completei. Já pode parar de trabalhar. Peguei todas as figurinhas do centro já. Doutor Flores, Senhor dos Passos, Pinto Bandeira e agora Coronel Vicente. Agora o senhor tá com tudo. Beleza, Mara? E não é aqui? Nesse aqui? Deixa eu ver. 635 aqui, ó. O próximo aqui, ó. É o próximo aqui, ó. É aqui. Uma boa tarde pra senhora, um bom final de ano, tudo de bom, viu? Obrigada pro senhor também, tá? Obrigado, tchau, tchau. Se cuide, né? A senhora também, se cuide. Cuidado de desembarcar, sua filha falou aí, ó. Né? Ah, o senhor ouviu a história? É. Deu tudo certo? Tudo certo. Caindo os pedaços, coisa mais querida. Muito engraçado que no meio da viagem, Isamar e Serrara, vou ter que pegar o Joel para levar para Shopping Total. Vou fazer. Quem vai embarcar é minha esposa Diva. Ok, entendi. Diva, Praça Dom Feliciano. O que eu ia falar da dona Isamar? No meio da viagem aqui na Cristóvão. Ah, o cara todo atravessado aqui. Gente. Tá errado tu que tá querendo eu pra direita por aqui. Ele tá certo. Agora sim, agora é a nossa vez, vamos dar. O que eu ia falando? No meio da Cristóvão, tocou o celular da véia, essa Isamar, com um toque de sirene de polícia. Ela levou um cagaço, eu só achei engraçado o fato de ser toque de polícia, né? Cada um com seu toque. E ela não sabia do que se tratava. Senhora, seu telefone que tá tocando. Não, mas ele não toca assim. E eu não sei o que é. Ela pegou o celular, não sabia o que era, não tava na hora da ligação. Tá, era isso que eu queria contar, sem graça nenhuma. Diva, 4h23, não para. Mais 12 agora, aqui na J. Renner. Vou pedir o VAR aqui que... peguei uma tranqueira na farrapa. Depois que comecei a falar que não tinha tranqueira, começaram a aparecer as tranqueiras. Mas são as últimas. Já estou me despedindo de cada uma delas. Assim, então tá, foi bom te ver. Nos vemos novamente em março. Agora, a última que eu me despedi foi a tranqueira da Farrapos aqui. Que acontece normalmente um pouco mais tarde, na verdade, às 6 horas. Quando o pessoal está saindo do seu trabalho vindo para a região do Maitá, ou pegar alternativa em relação a Grande Porto Alegre, né? Vem por ali. Agora eu quero pegar a direita. E os bobalhão estão tudo parado aqui na direita. Isso que eu falei de leitura de trânsito, ó. Se o cara soubesse que aqui à direita eu poderia ir liberado, ele não tinha trancado, porque ele vai reto, ó. Ele não tá dando pisca que ele vai dobrar à direita. Então o que na minha cabeça esse cara, filho da puta, tinha que fazer? Ele tinha que estar na pista da esquerda, para não trancar aqui e liberar os coleguinhas, entendeu? Ou tô errado aí, tia? É disso que eu falo, leitura de trânsito, né? Mas não tá nem aí, ele tá ali na SUV dele, bem tranquilo, provavelmente tá mexendo no celular dele, né? Alienado ao que tá acontecendo no trânsito. E o estressado aqui sou eu. É isso que é leitura de trânsito, ó. Eu podia estar lá onde eu queria estar, aqui no banheiro. Se não fosse um filho da puta que não dobrou a direita, literalmente, realmente, né? Não trancasse o cruzamento. Enfim. Mas é isso, 5 e 6. Trouxe a moça aqui, tá mais 12. Eu achei que fosse tocar aqui no Maitá. Só achei na verdade, não tocou. Então vou ali no posto Elefantinho da Ceará pra dar um mix e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Se alguém me viu aqui na... Que rua é essa? Ou no caminho, na verdade. Que rua é essa aqui? É Paraná. Isso aqui é Paraná? Não, essa aqui é Pará. Pará com São Pedro, desembarcando e descarregando o Moisés. Eu posso explicar, tá? Deixa eu ver se eu já finalizei. Eu posso explicar, tá? 66. Ah, não. Beno Mendes da Alvorada. Se fosse 66 pra Beno Mendes da Vila Ipiranga, eu ia feliz dando risada e cantando pneu. Deixa de desligar a GPA, eu tava pensando em fazer isso, tinha esquecido. Saí dessa quadra aqui, que aqui tô parado na sinaleira. Trouxe agora aqui, depois que eu tava lá dando mix, que eu falei lá no Elefantinho da Ceará. Ele tocou pra pegar ali na Madrid. Até então não
não identifiquei nada a respeito da viagem. Uma viagem curtinha aqui para São Pedro. E daí eu, pelo endereço e pelo nome do passageiro... Ah, o Barbinha trocou de carro de novo. Ah, mas esse cara não para com carro. Cada vez tá com um carro diferente. Vamos mandar uma mensagem pra ele. O Barbinha tava num Argo a semana passada da Cove, agora tá no Onix. Depois fica me pedindo adesivo toda semana. Que cara de pau, por isso que ele me pede adesivo toda semana troca de carro. Tá, e aí, o que eu tava falando? Pelo nome do passageiro e pelo endereço do destino, eu tive certeza quem era. É um ex-colega meu de faculdade, Maurício. Um abraço, bruxo, meu bruxo. E coincidentemente a vida nos encontrou ao longo da nossa trajetória. Ele tem uma empresa de informática, ele presta assessoria para várias empresas e prestava serviço, assessoria para a Twin Set, onde eu trabalhava. Alberto dos Severo Moraes, no Passo das Pedras. Não tô afim de ir tão longe agora. Tá tudo com dinâmica alta, eu quero ficar na curtinha. E daí, coincidentemente, o Maurício, por indicação de um conhecido, 29 pila para Luiz Afonso. É disso que eu me refiro, merda! Agora tu veio! Cheguei até a me emocionar. Desconto forma filial Cristóvão 2377. Levar lá para Luiz Afonso. Priscila. 8 minutos para buscar. É só no nosso. Tá, agora vamos concluir o assunto que eu queria falar. Maurício, então, esse rapaz que eu trouxe aqui para São Pedro, foi meu colega na faculdade. E daí, do nada, ele um dia apareceu lá para uma reunião com o meu chefe antigo, lá da Twin Set, para apresentar os serviços da empresa dele, que é a Doni Informática, Doni, D-O-N-E, que ele presta assessoria, né, para tudo que tu imaginar em relação à informática. Rede, servidor, né, enfim, um monte de coisa. Essas coisas aí, tudo. E daí a gente se reencontrou. Durante uns 10 anos da minha vida profissional e pessoal também, enfim, eu tive contato com ele, se não diariamente, semanalmente, enfim. Eu trocava mais ideia com os funcionários dele, ele era o dono da empresa, mas eu trocava mais ideia com o pessoal do suporte, mas com ele de vez em quando também e tal. Enfim, esse ano eu acho, não sei quando foi, mas com certeza foi antes da adesivagem, eu tive a felicidade de fazer uma viagem pro Maurício, esse mesmo rapaz, que eu peguei ele por aí, não lembro onde, e trouxe ele aqui pra firma dele. A Doni, no caso, né? E daí agora eu fiz a viagem que eu trouxe ele lá de uma loja que ele tava comprando umas canaletas e uns cabos, umas caixas de cabo, que ele vai fazer uma instalação, uma implantação de rede com um cliente nesse final de semana. Daí é aí que começou toda a história desse take. Eu tava ali desembarcando, descarregando, ajudando ele, tudo. E aí eu falei pra ele assim, cara, eu só vou fazer pra ti porque tu é meu bruxo. Porque senão era maçaneta na certa. Ficar carregando material de construção, nem pensar, nem a pau juvenal. Ou tô errado aí? Aquelas facas, Celina, assim, aí lava os talheres, joga na gaveta. Aí nós poderíamos comprar um negócio de talher divisória, que aí tu vai organizando ali. Faca com faca, garfo com garfo. É tudo falta de organização. Assim todo mundo mexe, aí fica tudo jogado. Sabe esse prédio aqui, senhora, que tá aqui na frente, o Coliseu, esse que a senhora vai ficar, ele tá aqui nos desenhos do canal, não sei se a senhora reparou. Um desses prédios aí é o Coliseu, aquele ali na frente, ó. É mesmo. A senhora viu?
Aham. Isso aí foi o rapaz que desenhou pra mim, que ele... Que legal. É, viu? Eu nem tinha prestado atenção no que Né? você falar. Tem o Café também, tem vários prédios importantes de Porto Alegre. Sim. E o Coliseu, esse aqui à direita, ó, é um deles. Ah, que legal. Agora ele deixa aqui, a senhora vai tentar sorte pra Guaíba. Não, tentar sorte pra Ela vai conseguir, em seguida aparece alguém aqui. Ó, eu vou pra Ipiranga já agora, eu vou levar lá pro Pirangão. Senhora, bom final de semana, bom descanso. Um Feliz Natal, tudo de bom. Família, bastante paz e saúde. Obrigado, tchau, tchau. A gente quer, né? Amém. Que figura, senhora. Não sei nem o nome dela, na verdade. Foi a patroa dela que chamou o carro. Não sei se vocês perceberam, eu fiz de propósito. É 7h30 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Agora tem que buscar quem? Elisa, no Dom Vicente, para levar pro Pirangão. Quantos? 23 pilas. Para isso que eu vivo. Hoje tá tudo assim, 22, 24, 27, 30. Quanto que foi essa última mesmo que eu tenho que pedir revisão e por sinal 26 pila? Tem que pedir revisão, fiquei trancado ali no túnel, os amadores tudo roubando a direita. Ela vinha entrando no carro cansada, não sei o que, eu brinquei, eu sabia, o destino era Edifício Coliseu. Eu sabia que ela ia ir para Guaíba, porque o pessoal quando vai para Guaíba, eles vêm aqui para o terminal da Carlos Chagas. E daí normalmente eles colocam Rua Carlos Chagas sem número, ou Edifício Coliseu, ou o Bradesco, esse aqui que tem aqui na praça, na própria Praça Carlos Chagas. Fiquei na parada do Buzz e o Buzz veio com tudo, achei que ele fosse entrar no meio. O Viamão lotado. Meu Deus do céu, pra que isso, sabe? Pra que isso? Quer se aparecer? Quer aparecer no canal, depois mostrar pros guris. Olha só o que eu fiz com o carro do youtuber lá. E daí ela entrou cansada, não sei o que, eu brinquei com ela. Vamos pra Guaíba? Ela assim, eu não acredito que a minha patroa me deu esse presente. Daí eu disse, não senhora, tô brincando não. É difícil Coliseu, né? Ai moço, por um momento eu achei que ela tinha pedido o carro pra eu ir pra Guaíba. Daí, desculpa, não quis criar uma falta de expectativa com a senhora. Beleza. Daí tá, ok. Daí começou a se exclamar que tava cansada, que trabalhou demais, que carregou a caixa de um lado pro outro, não sei o que. E eu parei de conversar, porque vi que se eu continuasse dando corda, ela estaria até agora falando comigo. Daí ela pegou o telefone e começou a falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E foi falando toda a viagem, demorou uns 15 minutos até entrar no túnel. Foi quando eu abri a câmera, mostrei pra vocês ali mais cedo, 2, 3 takes atrás. E daí ela falou, quando ela viu que a câmera tá ligada, ela simplesmente parou. E ela só foi abrir a boca quando eu falei com ela do prédio Coliseu, agora já no final da viagem. Funciona demais. Buscar a Elisa agora aqui na frente, parece que ela tá lá dentro. Prefiro que fique lá dentro, que daí a gente entra, no caso da Santa Casa, né? Entra direitinho lá, do que ficar tentando a sorte aqui no meio da rua, aqui com um monte de carro empilhado, bem na entrada do hospital. E justamente essa hora que é entrada e saída, 7h30 da noite. Mas o cara não tem um minuto de sossego, tia. Vai agora, faço? Não vou fazer. 43 pila pra Cis Brasil, é tudo que eu precisava agora, tia. Só que eu tô me mijando como se não houvesse amanhã, eu não consegui descer desse carro desde sei lá que horas. Não lembro qual foi a última vez que eu parei. Vocês viram? Musiquinha de trabalho que tá tendo aqui. Tô aqui na Rua Tamandaré, no bairro do Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. Não consegui nem colocar meu holofote ainda. Vou fazer isso agora ao vivo. Depois eu vou mijar, eu vou ficar off aqui. Deixa eu ficar off, tá? Fiquei off, tudo certo. Eu tô muito chateado que eu não tô conseguindo reclamar hoje. Pra quem não viu ainda, não mostrei, né? Não falei detalhadamente. Mais uma aquisição desse canal de merda. Um refletorzinho. Já tá com difusor, vou ligar fora aqui pra vocês verem. Ele funciona independente. Ele é para a GoPro, original da GoPro, por sinal. Mas ele funciona independente. E aí está, boa noite pessoal, sexta-feira, sextou em Porto Alegre. Agora são 8h17 e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro,
ative as notificações, curta, compartilha, comenta e hypa pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Eu não tenho um minuto de sossego, ó. Parei aqui pra dar um mix no posto da Copacabana. Eu encontrei o Marco, tá aí, ó, inscrito no canal, tá sem parar desse... E o Joel tá escondido, ele disse que só me vê no Instagram. Tá, se tu não se mexer, tu não vai aparecer, ela tá fixo aqui, ó. Chega aqui na janela. Esse aqui é o Joel, disse que ele é preguiçoso, só vê o Instagram, né? Grande presença. Aí fumei um cigarro com os guri aqui, agora vão ligar o aplicativo, porque eles estão com a vida ganha pelo jeito, né? Atingiram a meta deles e estão parados aqui esperando que a boa do sexto. Não, jamais. Aqui nós estamos pifadinhos no sexto. Mais 15, meu bruxo. Ah, encosta em tudo, sim. Mais 15 e vocês aqui fumando cigarro, e eu com vocês. Vamos ver o que vai tocar aqui. Agora há pouco eu recusei quando eu estava vindo pra cá 48 pila pra Cis Brasil. Fiquei com preguiça. Aqui dá pra... O Brasil dá preguiça, né? Ah, daqui dá preguiça, cara. 40 minutos a viagem, 48 pila. Mas, pô, virar a cidade por 48 pila, enfim. Ó, o mapa tá mais 15 e eu tô mais 10. O estagiário tá levando 5 da máquina. O meu também. Acabei de ligar mais 10. Tá, gurizada, vamos dar pra cima deles e ferro neles. Mas ainda lembro a roupa que usava primeira vez que te vi. Na primeira vez que te vi. Ah, essa musiquinha me pegou. Eita, sim, me pegou. Já não me pega mais. Na primeira vez que te vi, lembro quando encontrar. Lembro que nem olhava pra mim, mas eu olhava por nós dois. Mas eu olhava por nós dois. Resolvia os problemas, como ignorava as coisas pequenas. Coisa linda. Um abraço pro Fabrício Beck. Espero que eu encontre ele lá na praia a semana que vem. Fabrício Beck, vocalista da banda Vera Louca. Ele é amigo de cagar de porta aberta, como diria Sandra Nunes, da minha prima, que outro dia apareceu aqui no show do Paralamas. Lembram disso? Por sinal, aquele dia a gente ia num show da Vera Louca aqui no 4º Distrito, onde eu tô saindo agora às 9h22 da noite. E daí no meio do caminho a gente ganhou, ela no caso, ó, eu vi a minha prima, ganhou um par de ingressos pro show do Paralamas, do padrinho dela, que desistiu de ir. A gente acabou indo pro Paralamas. 27 pila pra Canoas, tem que desligar a GPA. Quando eu fiquei off lá com os guris, lá na Zona Sul, esqueci de desligar a GPA. Enfim, espero que eu encontre ele lá, o Fabrício Beck, lá no Cambuim, no final de ano, porque ele sempre tá lá, ele tem casa lá, ou a família, sei lá. E que ele não bloqueie esse meu vídeo depois lá, né? Porque eu estourei os 4 segundos, só pra não passar batida. Aqui? Feito, moça, uma boa noite pra ti, bom descanso, bom final de ano aí, tudo de bom, viu? Obrigado. Ficar offline, que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Opa! 1, 2, aí está. Não sei se vocês repararam onde estou. Ah, melhor virar a câmera pra frente, né? O estagiário tocou o natural e eu aceitei, porque parou assim como quem vai a merda, parou de tocar a corrida boa. Peguei X, fiz 2 corridinhas no X, curtíssimas de 10 pila, ali na região do Moinhos e Bonfim e tal. Ele tocou essa corrida aqui que tá mal paga pra caramba, mas me deixou pifado. Vou mostrar pra vocês aonde foi que eu trouxe a moça aqui agora. Reparem bem, vocês que são mais atentos já reconheceram o local, né?
Dito isso, estou finalizando por aqui. Essa sexta-feira aqui, pela minha experiência, foi o último dia gordo do ano de 2025. Amanhã eu acho que ainda vai ser bom e tal, mas nada parecido com um sábado normal, visto que o túnel da Conceição hoje eu tive o prazer ou não de passar umas 3 vezes, e todas as vezes ele estava lotado, entupido de gente fugindo de Porto Alegre. Então a cidade vai estar, já está esvaziada. A partir de amanhã estará mais, e os próximos dias parece que eu acredito que vai ser conta a gota. Viram? Eu fiquei a quantos metros? Nem marquei. A uns 200, 300 metros no máximo do Cafofo do Sol. Moça que trabalha no salão de beleza ali no bairro Bonfim. E eu trouxe aqui para Vila Nova, tá? Então vamos, agora são 10h13 e a minha ideia era estourar às 12 horas hoje, mas sobrou, pelo que eu vi na última vez, que agora não vi. A última vez que apareceu para mim o contador dava 1h47, então eu devo ter 1h20 ainda, talvez um pouco mais de tempo no relógio, mas eu não vou queimar isso aí. O mapa já tá, o máximo que tá aqui agora é 7, que na verdade não é 7. Se tu chegar lá no 7 vai estar te pagando 2,50, 3. E olhe lá, corrida tem, como se não houvesse amanhã, é verdade, mas muito desaforo também. E como parou de tocar, pelo menos até 1 hora atrás, quando eu tava lá na região do Moinho, simplesmente parou de tocar. E eu tô bem satisfeito com o que eu fiz até então, só para não passar batido. Dito isto, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Só para não passar batido, hashtag quando vi já era. Não é aquela musiquinha que tava cantando antes, aquela musiquinha que eu tava cantando antes, você foi. Mas é hashtag quando vi já era, porque é mais ou menos o que vai acontecer com o movimento da cidade. Entrei atravessado aqui no meu box. É mais ou menos o que vai acontecer com o movimento, com a demanda da cidade nos próximos dias, semanas, quiçá 2 meses, né? Quando vi já era, já foi, já aconteceu. Então é trabalhar esses últimos dias antes do Natal aí, que é o meu caso. E eu tenho que me organizar ainda para ir pra praia, meu. Eu tô com essa ideia ainda, só falta eu formalizar isso com o meu pessoal lá no litoral. Ó, subiu para 11,75 agora, ali na região da Cruzeiro. Nem me viu. Nem me viu. Quando vi, hashtag quando vi já era.